Prazer é nosso. Olha só, a Flávia, ela é doutora e mestre em Relações Internacionais pela USP, a Universidade de São Paulo. É professora de Relações Internacionais no Instituto Mauá de Tecnologia. Fica pertinho ali da Metodista, ali onde eu estudei, fiz jornalismo ali, no ABC. E ela também é professora na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde ela também coordena o curso. Então agora a gente vai conversar com quem entende mesmo do assunto. Eu e Toledo ficamos aqui no Chega de programa amadores. monotemático. Chega de amadores, vamos chamar uma profissional, a Flávia Loss, para falar com a gente. Ô Flávia, a pergunta que a gente quer fazer com você, para começar a discutir esse assunto tão complexo que a gente sabe que é a seguinte: como o Brasil deve manter relações com o governo Maduro sem reconhecer a sua vitória eleitoral? Obrigada pela deferência, e eu acho que vocês estão acertando muito nas análises, porque realmente essa cautela toda que até os espectadores estavam comentando do governo brasileiro não é algo só do governo Lula, isso ocorreria em outros governos, digamos, normais, né? Nós estamos voltando numa normalidade da política externa brasileira, é importante destacar isso. Isso. Se a gente lembrar governo Fernando Henrique Cardoso, até governos anteriores, era praxe o Brasil se comportar dessa maneira, porque o pacifismo é uma dos pilares da política externa brasileira desde o Barão do Rio Branco. E o que quer dizer esse pacifismo? A não intervenção em assuntos dos vizinhos de outros países e a resolução mediada ou pacífica de controvérsias. É exatamente isso que o governo brasileiro tem feito. Claro, existe sim uma simpatia do próprio Lula com o falecido Hugo Chávez e com o chavismo, mas isso tem sido usado agora, até respondendo ao questionamento dos espectadores, como um canal de diálogo, um dos poucos que restam, porque os Estados Unidos não têm esse diálogo direto com a Venezuela e com Maduro. O outro presidente aqui da região que tem esse diálogo é o Petro. Até o Boric do Chile saiu de cena. Então, é muito importante. Essa postura de cautela faz parte da nossa tradição diplomática e tem sido muito bem avaliada, como sempre foi, até pelos Estados Unidos, porque é necessário. Ninguém quer um Maduro com um viés autoritário acuado. A gente não sabe o que ele é capaz de fazer lá dentro. É Isso. importante manter um canal de diálogo. Até então, concordo totalmente com a análise de vocês. E sobre o reconhecimento dessas eleições, a gente vai ter que aguardar as próximas horas, talvez os próximos dias, para saber qual vai ser a determinação mesmo do governo brasileiro em relação a isso. A gente não nos metemos nos assuntos alheios, mas a gente pode sim emitir uma nota dizendo se apoiamos ou não. E a cautela tem sido porque é impossível confiar em alguma das instituições venezuelanas, mas isso eu estou falando tanto do Estado quanto em relação à oposição. Não é porque eles vão Uhum. subir um site, colocar não sei o que, não sei onde, que nós também podemos acreditar totalmente. Então, essa cautela do governo brasileiro, colombiano e mexicano é necessária nesse momento. Como serão continuadas essas relações vai depender, sim, do posicionamento do Brasil, porque o Maduro já rompeu com outros aliados. Mas eu acredito que ainda exista aí esse canal de diálogo, mesmo se o governo brasileiro não concordar ou questionar, na verdade, ainda mais esses resultados. Já colocamos ali uma pontinha de dúvida. Ô, Ô Flávia, Zé, explica. Desculpa, Kenneth, vai lá. é só que é tão importante, só quero registrar, a Flávia lembrou muito bem, a relação do Chaves com o Fernando Henrique Cardoso era excelente, o Chaves chamava o Fernando Henrique de mi maestro. Então não começou com o PT essa boa relação com a Venezuela e com o chavismo especificamente dito, né? Desde o governo Fernando Henrique, é muito bom ela trazer essa perspectiva e explicar os pilares aí da política externa Sim. brasileira. Era só isso. E lembrar que Obrigado, o Flávio. Chaves sofreu uma tentativa de golpe de Estado, né, pelos militares, chegou a ser preso, ficou alguns Isso. dias preso, enfim, não é. Ali realmente é difícil escolher lado. Mas, Flávia, explica para gente, e para quem não está acompanhando para e passo toda a eleição venezuelana, essa história da a suspeição sobre a lisura da eleição não vem de hoje, né? Vem desde muito tempo atrás, quando ele começa a prender os seus adversários. Faz um pequeno histórico destacando os pontos que ajudam a gente questionar, ou pelo menos ter dúvidas sobre a lisura da eleição, por favor. Até aproveitando o gancho que vocês fizeram, de fato, desde a ascensão do chavismo, lá em 1999, quando o Chaves toma posse, o que a gente tem são várias rupturas, várias confusões, para dizer uma palavra mais popular, na democracia venezuelana.
Da mesma forma que a gente tem alguns questionamentos em relação ao chavismo, lembrando que o Maduro ele é muito mais autoritário do que o Chávez, por incrível que pareça, né? Uhum. Porque a gente tem aquela imagem ainda do Chávez como o grande líder dessa revolução e mais autoritário. Isso, na verdade, o Maduro é muito mais, até porque ele está mais acuado, ele tem menos suporte popular, inclusive, do que o Chávez, que virou o grande ícone do chavismo, até leva o seu nome. Mas o que a gente tem também é uma oposição que é muito complicada. Quando a gente teve a primeira eleição do Maduro, a gente também teve vários questionamentos em relação ao processo eleitoral. Sempre questionou-se o processo eleitoral na Venezuela, mas sem provas. Depois, na segunda vez, aí sim a gente tem algumas indícios, não vou dizer nem provas, inclusive de observadores internacionais que questionaram também o pleito. Mas se vocês observarem a oposição venezuelana, que é super fragmentada, e pela primeira vez nesse ano se reuniu em torno da Maria Corina Machado e do Edmundo Gonzalez, eles apoiaram o Juan Guaidó quando ele se autoproclamou presidente. Então, Uhum. assim, são dois polos dentro desse país que têm pouco compromisso com a democracia. Então, a gente poderia facilmente tomar um lado, mas essa posição é a mais fácil. A mais difícil é tentar compreender os meandros de tudo isso. E não é fácil mesmo. Não é à toa que as diplomacias dos países vizinhos estão tendo dificuldade até em tomar um posicionamento, principalmente aqueles que têm um compromisso democrático, né? A gente viu aí as consequências já disso. Uhum. Ô, Flávio, o Toledo estava analisando que assim tem um cenário ruim acontecendo agora, porque de fato o Brasil foi fiador desse acordo aí, e o Maduro não está apresentando os boletins de urna, tem toda essa suspeita, mas pode ter um cenário pior ainda. O Toledo acabou de contar como o Celso Amorim atuou para impedir, por enquanto pelo menos, a invasão da embaixada da Argentina, ou seja, para tentar serenar os ânimos. Num cenário de pior, o que que pode acontecer? Que efeitos diretos tem sobre o Brasil e para a política externa brasileira e para a imagem do Brasil no exterior? Esse é um ponto que provavelmente, bom, com certeza está nos cálculos da diplomacia brasileira. O risco do conflito realmente se tornar algo muito violento. Imagina esse furo que vocês trouxeram, essa última notícia sobre a intermediação do Brasil, quanto isso é importante. E acima de disputas ideológicas, porque a gente sabe que não tem nenhuma simpatia entre o nosso governo e o governo da Argentina hoje. Isso que é o mais importante, que o Brasil atue para manter a estabilidade da região. Esse é o nosso principal propósito, o nosso principal pilar da política externa brasileira. Algumas pessoas, agora está um pouco dividido em termos de análise, porque queriam mais premência do Brasil, que o Brasil fosse ainda, exercesse uma liderança ainda maior, mas a gente sempre tomou um caminho médio, historicamente, nessa posição, porque também liderança a gente não exerce só porque a gente quer, a gente precisa do reconhecimento dos outros países, no caso, dos outros atores internacionais. Nesse caso, a gente está sendo chamado para isso, para atuar, para intermediar, até pelos Estados Unidos. Então, é importante que a gente tome esse passo com toda a prudência necessária, porque daí, como você colocou, pode sim descambar, vamos dizer assim, para um conflito violento entre a oposição e um chavismo, né, o Maduro, que está em controle do exército. A gente não sabe o que isso pode se tornar. E para a região, para a nossa região, América do Sul, não interessa mais um conflito, mais um problema. Isso vai espirrar aqui no Brasil. De que maneira? Nas relações comerciais, que já estão em declínio, mas também na questão dos migrantes. Nós temos mais de 500 mil migrantes venezuelanos, a Colômbia tem ainda mais. Lógico que é uma preocupação. Qualquer instabilidade nos vizinhos reflete aqui no Brasil e nos demais. Por isso que é tão importante, por isso que a política externa é algo relevante. Muitas pessoas questionam por que que o Brasil se mete nisso? Porque é necessário, porque é um assunto do nosso interesse também. Agora, essa declaração de apoio ou de reconhecimento da vitória do Maduro pela Executiva Nacional do PT não ajuda muito a diplomacia brasileira, né? Faz um pouco de pressão que é natural, a gente já esperava, que o PT historicamente sempre apoiou. Agora, a diferença é o governo, né? A gente tem que Sim. separar as duas coisas, porque em termos de governo Lula, nós temos aí uma dificuldade, e o que mais me preocupa é como isso vai ser usado aqui dentro, porque a gente vê os comentários, principalmente aqui na internet, e é um pouco assustador como as pessoas estão puxando o que está acontecendo na Venezuela, que tem um contexto muito peculiar, muito próprio, que não é o mesmo do Brasil,
e repetindo as mesmas coisas, principalmente nos questionamentos sobre o processo eleitoral. São coisas opostas. A gente tem um outro processo aqui, com um outro tipo até de validação das urnas eletrônicas, então não tem comparação, mas me preocupa como está sendo puxado para um debate interno nosso. O, O, o o, risco é esse, né? Que a gente acabe questionando o nosso sistema eleitoral por conta do péssimo exemplo da Venezuela, né? Exato. Também. E fora que o governo Lula fica numa posição sensível também em termos de popularidade entre os eleitores e eleitoras, porque a gente Sem sabe dúvida. que as coisas estão diferentes, o momento é diferente, a gente não está mais no governo Lula 1 com a onda rosa na América Latina. O que nós temos hoje é um eleitorado que questiona o vínculo do Brasil com o Maduro. Flávia, mais uma pergunta fácil para você aqui. Você já falou um pouco dela, mas é uma pergunta, ela é bem objetiva. O Micael Gonçalves de Souza, a avaliação dele, né? Lula comete um erro com custo político alto. Me pergunto, o que ele ganha? Olha, essa pergunta, na verdade, é bem difícil. Mas pensando na linha da política externa, o que ele está ganhando é essa posição de mediador, de alguém que pode trazer um pouco de sensatez nesse processo político venezuelano. Se a gente não tivesse o papel do México, da Colômbia, agora do Brasil e até dos países que agora se afastaram, por exemplo, o Chile, você pode sim descambar para violência explícita entre os lados. A gente não sabe o que pode acontecer. A política é imprevisível, é isso que deixa um pouco as pessoas com muitas dúvidas, mas ela é feita por humanos e isso pode escalar a qualquer momento, como quase aconteceu no caso que vocês trouxeram da Embaixada Argentina lá em Caracas. É um estopim. Então, qualquer coisa pode desencadear um incêndio. Daí a importância. Então, acho que o governo Lula ganha em termos de política externa e até de projeção do Brasil no cenário internacional, mostrando que a gente pode sim atuar como mediador, mas o custo interno a gente está começando a avaliar agora e pode ser que não seja tão bom. Flávia, a gente imagino que nas relações internacionais vocês trabalhem com cenários, né? Cenários hipotéticos, né? Ah, pode acontecer isso, ou pode acontecer aquilo, ou pode ser alguma coisa no meio, né? Dá para pensar nessa altura do campeonato, no calor dos acontecimentos, num cenário menos maligno, para não falar benigno, e num cenário extremo do que seria o pior possível? Olha, a coisa mais difícil que a gente faz nas RIs é justamente trabalhar com cenários, e também isso parte um pouquinho do viés de quem está fazendo a Claro. análise, né? E eu sou um pouco pessimista, eu não acho que o Maduro simplesmente vai acatar esses pedidos e abrir simplesmente, permitir um escrutínio do processo eleitoral inteiro. Então, a gente trabalha com esse cenário de que isso não vai ocorrer, pelo menos na E minha daí? análise, e alguns professores Aham. discordam. E isso pode trazer muito problema justamente na relação do Maduro com os outros países. Não sei se chegaria a uma ruptura com o Brasil, com a Colômbia, acho difícil, porque ele precisa desses aliados. Ele tem outros aliados como Cuba, por exemplo, mas né, qual a importância, qual o peso de fato de apoiá-lo? Ele precisa também dessas democracias aqui que estão apoiando, respaldando. Não sei se chegaria nesse ponto, mas o que a gente vê é um cenário muito difícil para as relações e pode ser que ele se feche ainda mais. O que a gente tem visto nos últimos dias, desde a eleição, ou seja, desde domingo, é o governo Maduro se fechando ainda mais, inclusive proibindo voos. Então, ele tem se cercado mais. Se ele se tornar um regime ainda fechado, é muito ruim para a região. Uhum. Teve Existem jornalistas, indícios. por exemplo, Zé, que tiveram Hum. pedido de visto de prorrogação de visto para continuar fazendo a cobertura lá e não foram aceitos, tiveram que voltar hoje. Eu conheço pelo menos dois casos de jornalistas que estão saindo hoje porque não foram prorrogados os vistos para fazer a cobertura do que está acontecendo lá. Né? Zé, Se você ia você falar alguma ganhou, coisa? Depois se você ganhou a eleição, seu maior interesse é manter os jornalistas lá para cobrir, né? Quando você provar que você ganhou a eleição, eles estarem lá, né? Agora, se você está mandando os caras de volta, já não é um bom sinal de que você vai mostrar, que você vai conseguir provar que você ganhou a eleição de E uma fato, né? preocupação com a segurança pessoal desses jornalistas lá, porque de hostilização, você conversou, um deles, assim, estava fazendo trabalho lá para a Rede TV, lá onde eu trabalho também, a gente pesou essa questão toda da segurança e não teve a prorrogação do visto, tem que tirar,
Não adianta, essa cobertura, né? Você não pode brincar, porque é muito sério o que a Flávia está falando e que o Toledo trouxe, ou seja, assim, é preocupante o que está acontecendo na Venezuela, essa posição de internet, né, Flávia? Depois eu até queria falar um pouco a respeito dela, não é a posição, vai para o campo para ver como é que é a coisa, né? A vida real é outra E as coisa. Mas desculpa, mensagens são muito ambíguas, né? Desculpa te interromper. sim, É muito não, ambíguo. Alguns jornalistas ele permite, outros não. Então, como é difícil identificar qual a posição real do governo Maduro. isso. Zé, você ia falar com a Flávia? Não, eu só ia pedir para Flávia tentar aprofundar ainda mais essa questão da. Não existe, não. A gente só pensa sobre hipóteses, né? Ao contrário, não falo sobre hipóteses, a gente faz O parte do tempo inteiro. exercício humano. Sem hipótese, a gente não pensa. Mas pensando nessa hipótese de o governo Maduro não entregar as atas, como eu concordo com você, talvez seja o mais provável, ou se demorar tanto para entregar, que a hora que entregar você vai falar, bom, né? Qual a Essas atas são credibilidade? as atas mesmo, né? É, como é que um governo que tem a necessidade de manter canais de interlocução abertos lida com um outro governo, com um Estado, em que ele não pode reconhecer oficialmente o resultado da eleição? É uma sinuca de bico essa, né? E imprevisível também do ponto de vista brasileiro, como a gente lidaria com isso, porque como que você não reconhece o outro governo mantendo relações diplomáticas, né? Ou pode ser Exato. uma decisão também estratégica da diplomacia brasileira de acatar. Bom, então ficamos com o resultado das urnas, mas isso pode ser muito ruim para o Brasil também a nível internacional, porque países da União Europeia, outras democracias estão se colocando fortemente contra o governo Maduro. E isso acaba de novo, deixando ele numa posição de muita fragilidade, né? Eu digo o governo Maduro. Ou seja, porque eu tenho que provar a transparência. Na verdade, é isso que ele coloca, né? A gente entende porque nós queremos transparência. E ele pede transparência da oposição. Então, o Hum. Brasil fica mediando isso e acabou cobrando justamente o governo Maduro, e a gente tem que observar as próximas horas se isso de fato vai ocorrer. Agora, como nós vamos lidar com essa situação vai ser bem complicado. Nós temos aí o Celso Amorim como assessor especial da presidência, que tem muita experiência nisso, mas até para ele vai ser uma situação inédita e num momento, eu repito, muito diferente da Onda Rosa, né? Um momento em que as esquerdas estão sendo questionadas e o apoio das esquerdas ao chavismo está sendo muito questionado em toda a região. Ô, Tem algum Flávia, outro paralelo no mundo, assim, brasileiro? Algum outro país que o Brasil não acredite, mas reconheça o resultado das urnas e mantém relações do mesmo jeito? Ou o caso da Venezuela, como você disse, é inédito, não tem outro paralelo, que a gente não tem onde recorrer para, bom, já fizemos assim no passado, vamos copiar, De tal. cabeça, José, eu não me lembro, assim, Uhum. de um caso semelhante. Precisaria pesquisar para ver se tem alguma situação Não, paralela se a você não essa. lembra, é Recentemente, pouco não. provável, né? Assim, é bem complicado, porque a praxe da diplomacia é justamente você tem relações com governos que você reconhece, né? Então, isso é o mais importante na diplomacia. Flávia, por que que a China e a Rússia reconheceram de pronto aí a eleição do Maduro? Além de serem aliados, você tem também uma questão aí de afinidade ideológica muito forte. A Rússia tem se aproximado muito da Venezuela e vice-versa nos últimos anos, a gente sabe disso, até em questão de comércio. E tem um outro entendimento também, quando a gente pensa em China, principalmente, sobre o que é uma democracia, que é muito diferente do que a gente entende aqui, no que a gente chama de Ocidente, pelo menos geográfico, né? De uma democracia não são só eleições, a gente tem um pacote para chamar um regime de democrático, de fato. E o entendimento do governo chinês é um pouco diferente disso, e a democracia é feita diretamente, os eleitores são consultados diretamente, um outro entendimento do que é um país ser democrático, que combina um pouco mais com essa proposta da Revolução Chavista, desde a figura do Hugo Chávez, e agora que o Maduro tenta reviver, né? Então a nossa democracia ela é diferente, ela é mais aberta em alguns sentidos e outros não. Quando a gente pega formalmente, na letra da lei, a Venezuela é uma democracia, mas ela não se enquadra nos requisitos de uma democracia liberal, por exemplo, no respeito aos direitos humanos e
como trata os opositores, por exemplo, mas é uma democracia multipartidária, não tem um partido único como a China. Do nosso ponto de vista, aqui do Brasil e da América do Sul, a China é um regime mais fechado que o do Maduro. Você não tem uma pluralidade de partidos. O conceito de democracia ele não é maleável, mas temos diferentes entendimentos. E a democracia liberal tem um pacote que precisa ter um checklist ali, ticar as caixinhas para que um país se enquadre nela. Não é correto chamar a Venezuela de ditadura, de uma autocracia? O que você acha? Formalmente, não. Na prática das ruas, se você está na posição, isso acontece sim. Você tem um regime autoritário para chegar num meio termo dos dois conceitos, né? Porque o problema é esse também. A gente na academia trabalha muito com conceito. Na realidade, para alguém que está se deparando, um jornalista, por exemplo, que hoje não pôde renovar o seu visto, ele vai chamar o governo de ditadura, com certeza. Então, tem essa questão também do quão a gente vai querer ficar dentro do academicismo ou do que a gente vai querer ver ali na realidade das ruas. As pessoas estão cobrando isso. Por exemplo, a oposição e as muitas pessoas, que independente do resultado, a gente está vendo sim uma mobilização muito maior das pessoas a favor da oposição na Venezuela. É visível isso. A gente não Sim. sabe o resultado dos votos, mas a gente vê nas ruas. E essas pessoas estão pedindo mais liberdade. As pessoas, e o que isso quer dizer? Mais abertura. Então, tem essa questão também quando a gente fala da democracia, né? E desse pacote que a acompanha. Os Agora tons de cinza aí. Muito bom a Flávia explicar isso. Vai lá, vamos Zé. Depois eu pensar o tenho mais uma outra seguinte, pergunta para a Kennedy, Flávia. tentando jogar um pouquinho para frente, quer dizer, vamos supor que fique esse impasse, né? Que não é nem o pior cenário, que o governo da Venezuela não apresente as atas, não consiga provar a sua vitória, e o governo brasileiro tampouco reconheça a vitória do Maduro, tampouco denuncie como uma fraude. Fique ali tentando manter os canais abertos, um pé em cada canoa. Como isso pode impactar, por exemplo, os próximos grandes eventos diplomáticos que o Brasil deve sediar no final desse ano e no ano que vem? Eu digo o G20 e a COP, né? Será que isso pode prejudicar esses eventos, a presença de outros países que podem dizer, bom, o Brasil não denunciou a eleição na Venezuela, então não vou para o G20, eu não vou para a COP. Aliás, pode ter um risco de uma guerra ali perto, eu não vou para lá. Enfim, como é que você vê esses cenários daqui para frente? E realmente você trouxe um ponto importante, porque a gente tem dois eventos internacionais de muita relevância e que marcam aí a retomada do Brasil na sua política externa, numa reconstrução mesmo da nossa imagem internacionalmente. Então, esse momento também é delicado para o Brasil. Caso isso aconteça, eu não acredito que, por exemplo, o G20 a gente vai ter uma falta de participantes que eles vão se recusar por conta de um apoio, hipotético apoio brasileiro ao governo Maduro. Mas na COP talvez a gente tenha alguns ruídos. Eu não acho que vai prejudicar os eventos em si, porque eles são muito maiores para o planeta, né? A sua importância, ambos, tanto o G20 quanto a COP, para discussões macro. Agora, o Brasil vai ser muito questionado e vai impactar essa questão que o governo Lula tem colocado de reconstrução da política externa, porque daí a gente vai ter questionamentos, principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos, que são os nossos grandes parceiros, não apenas comerciais, mas enquanto políticos também, né? Parceiros políticos aí na dinâmica das relações internacionais. Então, Uhum. aí sim, acho que a gente vai escutar ruídos, frases, discursos que vão tocar nesse ponto do Brasil apoiando aí sim o que esses países consideram como ditadura de Nicolás Maduro. Mas acredito que os eventos em si não vão ser tão prejudicados. Claro, e tudo isso nesse cenário hipotético que não descambe para uma guerra civil, para algo pior, que a gente espera que não aconteça. E todos os esforços da região são justamente para isso. O José colocou muito bem cenários hipotéticos, o pior deles é a violência. Porque daí você vai encerrar qualquer tentativa de diálogo com ambos os lados, e um país que está numa posição de pobreza muito difícil, de problemas gravíssimos, e a população é quem mais vai sofrer, com toda certeza. Ô Zé Flávio, olha aqui, bastante participação da audiência aqui. O Valdeclei Silva.
PT declarou apoio à vitória do Maduro. O Joab Epifânio, boa tarde, Kennedy Toledo. Aí ele fala da lisura do Maduro, no sentido não da correção do pleito, mas ele fala aqui no sentido de ser liso, ensaboado, abraço de mandioca aqui, 40 graus de calor. Está lá aproveitando o verão europeu. O Heitor Cunha, os Estados Unidos vão abrir mão do petróleo venezuelano, é uma questão sempre que a audiência trata. E aqui o Diller fala, Flávio, o PT já errou, o Lula ainda tem caminho para não errar. Essa coisa, Flávio, que eu queria que você falasse um pouquinho, ou seja, quando o Maduro questiona a lisura do processo eleitoral brasileiro, falou que na Venezuela é mais limpo, ele que lembra o que o Bolsonaro fazia, né? O chavismo tem elementos, assim, claro, tem a coisa da esquerda, da mensagem para os pobres, toda essa relação com o PT, a gente sabe que há elementos da esquerda no chavismo, mas ao ficar mais autoritário, e você lembrou que o Maduro é mais autoritário que o Chaves, ele caminha assim, por uma. Quem é autoritário no Brasil é o bolsonarismo. Eles é que tentaram dar um golpe de Estado aqui. Como é que você analisa isso no efeito no debate interno aqui? Isso favorece, por exemplo, os bolsonaristas para as eleições de 2024 agora, para 2026? Isso tem um peso? A gente sabe que causa desgaste para o governo Lula. Como é que você vê essa questão? Interessante isso que um dos ouvintes disse sobre o Maduro ser uma pessoa lisa, né, que nem um sabão, porque ele joga muito com essa ambiguidade mesmo, o tempo inteiro. Quando ele deu aquela declaração do banho de sangue, ele não estava dizendo que partiria dele, ele deixa no ar. O banho de sangue seria de quem? Da oposição ou dele? É o tempo É. inteiro com esse tipo de palavras no meio do caminho, né? Ele não é claro nas suas posições. Justamente por isso, ele fez um discurso de 2 horas em que ele não disse nada de concreto, por exemplo. Então, faz parte aí do seu marketing. Mas em relação às declarações que ele fez, principalmente sobre a urna eletrônica, isso acende aí algumas chamas dos problemas que a gente tem aqui no Brasil internamente da nossa política em relação às urnas, ao nosso processo eleitoral, problemas que 99% deles são fake news, a gente sabe, aqui no UOL vocês sempre trazem isso, mostrando para as pessoas como funciona a urna, como funciona o nosso processo eleitoral, mas a gente não pode esquecer que enquanto a gente está discutindo aqui de uma maneira mais séria a política internacional, tem aí uma deep web, vamos chamar assim, uma outra camada da internet, em que as teorias mais esdrúxulas estão acontecendo, estão rolando o tempo todo. E isso tem sido alimentado pelos discursos do Maduro, por esse tipo de mal entendimento, vamos dizer assim, desentendimento do que acontece nas relações internacionais. Isso é muito comum. Acontecem coisas no cenário internacional, eles são entendidos de formas diversas, interpretados pela polarização que existe, tanto aqui como na Argentina, no próprio Chile, em todos os países da nossa região. E é um risco, sim, porque a gente está num Brasil muito polarizado, em que esse tipo de declaração, a relação entre o Maduro e o Lula tem sido muito aproveitada, esquece-se o que aconteceu antes, a questão do Chávez, pega-se aquele cenário atual que vocês jornalistas trazem e as pessoas começam a criar milhares de teorias. Por isso que a gente tem tanto cuidado quando usa, então, os conceitos para a gente, pelo menos na academia, né? Democracia, como ela se enquadra, quando eu chamo um regime de ditadura ou não, porque isso alimenta muito os lados a favor ou contrários, né? Que é o que tem acontecido. Por exemplo, a questão do petróleo Estados Unidos, né? A gente tem um discurso muito forte aqui no Brasil e por parte da esquerda, que então tem uma participação direta do governo Biden no que está acontecendo, baseada também no que aconteceu no governo Trump, em que ele apoiou o Juan Guaidó, que de fato aquela ocasião foi um absurdo. Então as pessoas começam a misturar esses fatos e a criar um ambiente muito ruim, não só para a democracia venezuelana, para todas as nossas democracias aqui no continente. A gente está vendo o uso político que o Milei está fazendo na Argentina desse episódio todo. Discurso, ele fala, ele xinga, ele fala, pede para os venezuelanos lutarem pela liberdade. Enquanto isso, a Argentina passando por inúmeros problemas que ele nem tem mais comentado, né? Ele joga os holofotes em cima desse assunto agora. Boa, interessante aí. Faz um desvio aí de foco. Interessa para ele fazer isso lá. Ô Zé, tem mais uma pergunta para a Flávia aí, que estamos chegando aqui no final do programa.
Temos Na verdade, é como que. fazer a síntese, porque Isso. é um É muita assunto tão coisa. complexo, né? E a gente sempre tem que fazer uma síntese de 75 caracteres aqui para dar o nosso título da nossa conversa, Flávia. Mas eu estava pensando o seguinte, quer dizer, a pergunta que não tem, a principal não tem resposta, né? Que é se o Brasil como o Brasil vai lidar com essa situação inédita de ter que manter um canal de conversação aberto com um governo que ele não pode reconhecer formalmente porque não acredita ou não tem provas de que ele ganhou a eleição, de fato, né? Como a gente não sabe essa resposta, eu fico mas eu queria ver se, obviamente, se você concorda, com uma coisa que você falou, que é hipotética, mas, quer dizer, que o Brasil será questionado por Estados Unidos e União Europeia se vier apoiar a, a, a eleição do Maduro, se vier reconhecer a eleição do Maduro. A gente não sabe se ele vai fazer isso, né? Mas nesse caso, uma das consequências prováveis seria, além do questionamento interno, também o questionamento dos seus principais parceiros, né? Ou está errado? Provavelmente. Eu Uhum, acredito, eu vou por essa linha da hipótese que você levantou. Caso isso aconteça, porque uhum. assim, a situação é tão inédita que a gente não sabe as próximas horas o que ocorrerá. Pode ser que venha um terceiro cenário hipotético. Até acho que o Toledo mencionou que seria a gente empurrar um pouco com a barriga, conforme as coisas vão acontecendo, não, vamos ver, vamos abrir essas atas depois. Daqui a pouco a rolagem das notícias passa e se acalma a situação. É uma possibilidade na América Latina, a gente já viu isso acontecer, Sempre, sempre né? bem, muito bem lembrado. Essa é uma possibilidade que quase sempre acontece, né? Ó, Daqui a Flávia, pouco, Deixa do né? jeito que está para ver como é que fica, né? olha só, Flávia, a gente tem que encerrar porque tem uma sabatina para começar agora aqui no UOL. Agradeço muito a sua participação aqui, foi excelente conversar com você. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigada, gente. Eu fico à disposição.